Hoje temos uma convidada que redefine o significado de sucesso e liberdade financeira. Se olharmos para o seu percurso, vemos um currículo invejável. Ex-CFO da Microsoft Portugal, uma carreira internacional de destaque e uma trajetória de sucesso num dos setores mais competitivos do mundo. Mas a sua história vai muito para além dos números e das grandes empresas. Ela provou que liberdade não é apenas sobre dinheiro. É sobre escolhas. Aos 44 anos, Rita Pissarra tomou uma decisão que poucos têm coragem de tomar. Reformou-se após atingir a sua liberdade financeira. Esta não é a história de alguém que teve sorte. É a história de alguém que traçou um plano, executou cada passo e hoje vive segundo as suas próprias regras. No seu livro, A Vida Não Pode Esperar, a Rita não só partilha a sua jornada, como desafia a mentalidade tradicional sobre o dinheiro, trabalho e ainda sobre o que é sucesso. Hoje vamos falar sobre como construir a verdadeira liberdade financeira, derrubar crenças limitantes e, acima de tudo, como não esperar pelo momento certo para viver a vida que queremos. Sejam todos muito bem-vindos ao Mesa para Três com a incrível Rita Pissarra. Muito bem-vinda. Bem-vinda. Eu fico sempre corada nestas apresentações. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Olha, como tu sabes, nós começamos sempre por vos servir aqui uma Scamule, portanto nada melhor do que começar por fazer aqui um brinde. Tchim, tchim. É a primeira vez que bebes uma Scamule, certo? É verdade, Rita? é verdade. E o que estás a achar? Já estou fã. Boa, perfeito. Nós temos aqui sempre um momento aqui de umas perguntinhas quebra-gelo. Exatamente. Bora lá. Vamos começar com algo assim simples. Qual é aquele prato que te faz sentir em casa? Ai, olha, esparguete com ovos mexidos. Muito bom. E já agora, qual é que é a bebida para acompanhar? Água, eu gosto muito de água, sou fã de água. Perfeito. Olha, então e se tivesses que escolher uma única palavra para te definir, qual é que seria? Feliz. Boa. E se tivesses que escolher uma música que representasse a tua vida? Olha, há uma música, claro, agora não me vou lembrar que eu sou cabeça de alho xoxo, mas há uma música da Lily algo que fala muito sobre a minha vida, quase diria eu, nela não me conhece de lado nenhum, mas pronto, que é sobre irmos atrás dos nossos sonhos e alcançarmos os nossos objetivos e não termos medo de sonhar mais alto, e se tivermos medo desse sonho é porque possivelmente ele faz sentido. Depois posso-vos dizer qual é e vocês põem, mas eu agora não consigo lembrar do nome. Perfeito, já vamos pôr como música de fundo. Quando Exatamente. estivermos aqui na edição, já vamos pôr esta música de fundo. Queres iniciar? Sim, vamos iniciar. Rita, falamos muito sobre liberdade e sobre independência financeira e liberdade financeira como um caminho para essa liberdade. Mas será que o dinheiro traz mesmo felicidade? Porque nós vemos, há pessoas milionárias e infelizes e há pessoas com poucos recursos e extremamente realizadas. O que aprendeste sobre a relação entre dinheiro, felicidade e propósito ao longo da tua jornada? Ui, que pergunta profunda. Se calhar, citando o Coco Chanel, as coisas melhores da vida são grátis e as segundas melhores são muito caras. E eu acho que, por muito banal que possa parecer esta situação, a realidade é que muitas pessoas focam-se nas segundas coisas da vida, que são extremamente caras, não é? Que é quereres ter aquele carro, aquela casa, aquela mala, aquela roupa, aquela viagem, e esquecem-se das coisas que são efetivamente importantes na vida, que são as que são grátis, que é o amor, o carinho, a felicidade, ter uma família. E que até parece clichê, não é? Parece um clichê, mas que é muito real. Quer dizer, eu costumo dizer que os clichês não existem só porque sim, não é? Existem porque têm uma razão. É a realidade, e se tu fores ver aqueles estudos que perguntam às pessoas que estão nas portas da morte, não é? De que é que se arrependem e afins, quer dizer, não é um clichê, as pessoas vão dizer o tempo que não passaram com as pessoas de quem gostam, as coisas que deixaram de fazer porque tinham muito trabalho ou porque estavam muito ocupados.
E eu acho que nós não paramos o suficiente para nos apercebermos disso. Há poucos dias via na internet uma imagem era um desenho, não era uma fotografia, era um desenho, e estava um rapaz sentado numa paragem de autocarro, que estava a olhar para um rapaz que estava numa bicicleta, o da bicicleta olhava para o que estava na moto, o que estava na moto olhava para o que estava no carro. Eu já vi várias fotos dessas. Vai evoluindo até tipo o helicóptero, não é? A sequência. E nós estamos constantemente nesta sociedade de consumo a olhar para o que é que o vizinho do lado tem, que é melhor e que nós tanto ambicionamos ter, e esquecemos-nos muitas vezes de ficar felizes com aquilo que temos. Por isso é que muitas vezes quando nós viajamos e vamos àqueles países remotos onde as pessoas estão completamente afastadas destas sociedades como nós as conhecemos, de consumo, são muito mais felizes, vivem com coisas muito mais simples do que as pessoas, às vezes estes ratos da cidade, estas pessoas que nós que vivemos eternamente nesta do shopping, do carro, de mostrar e de consumir, de trabalhar muitas horas para conseguir comprar algo que não nos vai trazer felicidade, que vai ser apenas uma felicidade momentânea, não é? Por pouca que seja. E, portanto, eu acho que esse é o principal aprendizado que eu tive ao longo desta minha jornada de liberdade financeira, é conseguir estabelecer um patamar da qualidade de vida que para mim era razoável, para não viver em excessos e não gastar dinheiro demasiado que não fizesse sentido, para conseguir viver uma vida feliz e valorizar aquilo que eu quero, que é estar com a minha família. Portanto, o que eu valorizo mais é o tempo e não os bens materiais. Essa pergunta é interessante ou essa tua resposta é interessante porque isso leva-me aqui a uma outra questão que, obviamente, nós estando aqui a falar de dinheiro, não é? E eu acredito que muitas das pessoas que nos vão ouvir vão dizer assim, claro, ela está a dizer isto porque tem dinheiro, e porque já não precisa de pagar contas. Claro. Mas a realidade é que há uma pergunta que muitas vezes, principalmente quando a gente começa a fazer estes discursos de autodesenvolvimento, não sei o quê, e quando muitas vezes nos fazem a pergunta clichê do quem é a Rita, quem é a Cristina, quem é o Daniel, nós começamos por nos definir com o que temos e não por aquilo que somos. E com a tua não é? profissão. Eu sou a CFO, eu sou a mãe de não sei do quê. Era quase o meu nome completo. Rita Alexandra Saraiva Pissarra, CFO da Microsoft. Ou seja, nós temos uma tendência muito natural de começar por nos definirmos com o que temos e não realmente com aquilo que somos. Não é? E às vezes isto é importante as pessoas perceberem que uma coisa não tem que necessariamente, ou seja, não temos que fazer uma escolha entre uma e outra. Nós podemos ter as duas. Eu acho que é um bocadinho essa a questão. E temos que estabelecer tetos, acima de tudo. É lógico que é preciso ter dinheiro para pagar as nossas contas. Óbvio, claro. É lógico que precisamos de dinheiro para pagar o empréstimo da casa onde nós vivemos. É lógico que precisamos de dinheiro para comprar os alimentos. É lógico que precisamos de dinheiro para comprar a roupa e afins. Mas que tipo de roupa é que vamos comprar? Em que casa é que vivemos? Qual é o carro que nós temos? Qual é o padrão, não é? Ao fim e ao cabo, qual é que é o padrão para mim? Exatamente. E se eu tenho capacidade, às vezes é mais do que isso, não é? Que é se eu tenho capacidade para sustentar isso, e isso leva-me, não quero já saltar aqui porque ainda temos várias coisas para conversar. Ainda estamos na primeira pergunta. Ainda estamos na primeira. Já ainda. Que é um bocadinho o teu percurso, não é? A gente já falou mais do que uma vez, eu já li o teu livro e, portanto, posso afirmar isto por conta do que já li de ti e que já te ouvia falar. É que tem muito a ver com essa questão, que é qual é o padrão de vida que eu quero ter? E a realidade é que, se calhar, a pergunta que eu te vou fazer a seguir tem muito a ver com isto, que é se calhar a maior parte das pessoas mete a fasquia demasiadamente alta e por isso é que nunca lá consegue chegar, não é? Por isso, diretamente à segunda pergunta, não há nada como te perguntar, será que reformar cedo é um luxo ou deverá ser um direito? Ui, Rita, ui. Vou fazer um contexto. Vamos fazer aqui um contexto. A realidade é, pegando no que eu te estava a dizer, a gente pegando aqui na tua história, não é? Algumas pessoas podem pensar, ok, isto é possível porque ela, lá está, tem dinheiro, trabalhou na Microsoft, tinha um ordenado milionário, teve muitos anos imigrado e, portanto, parecendo que não há aqui sempre outro nível de rendimento. Mas achas mesmo que a independência financeira é um objetivo acessível a qualquer pessoa ou continua a ser um privilégio para poucos? Eu acho que é acessível a qualquer pessoa desde que a pessoa esteja disposta a fazer os sacrifícios que são necessários. Nem toda a gente está disponível a fazer os sacrifícios que são necessários. Sem dúvida. Muito poucas pessoas querem pagar o preço, né? Toda a gente quer muito mais fácil dizer que teve sorte. Quando as pessoas me dizem, mas ela era CFO da Microsoft Portugal. Sim. Mas quando eu nasci, na maternidade Alfredo da Costa, ninguém pôs um carimbo na testa a dizer esta vai ser CFO da Microsoft Portugal.
Quer dizer, eu nasci na Alfredo da Costa e vivi toda a minha vida na Serra das Minas, as probabilidades estavam contra mim. Não estavam a jogar a meu favor. Eu não nasci em Cascais, não tenho 50 nomes no meu nome, não venho de famílias de bem, não herdei milhões. Eu tive que fazer pelo meu percurso e tive que fazer para conseguir esta independência financeira. Portanto, se tu me perguntas se qualquer pessoa consegue, sim, desde que esteja disposta a fazer um plano, a ir lutar pela sua ambição, que é preciso a ter, porque muitas pessoas também não têm a ambição, para depois chegar lá. Mas o que eu vejo é que é mais fácil dizer-se que foi sorte do que se pensar num plano para lá chegar. E mais do que isso, Rita, porque aí a gente partilha, obviamente, em cargos diferentes ou em experiências de vida diferentes, mas que comungam aqui de um meio igual, que é o facto de se trabalhar fora. Não é? Também. É óbvio que a gente ganha muito dinheiro, eu posso dizer isso também porque eu já estive em 12 países, não é? Portanto, sei bem o que é estar fora. E não tive a sorte de viver nos países em que tu viveste. Mas eu escolhi os países. Ou estar no sítio onde... Mas bom, as obras a gente não faz propriamente do mesmo... Não temos tanta sorte assim, digamos assim. Mas a questão é que a gente paga o preço também, não é? Claro. De ter que estar fora. Claro. E muitas vezes não se tem essa noção, não é? De que o estar fora implica nós abdicarmos de muitas coisas. Lá está, em contextos diferentes, tu conseguias viver em grandes cidades e em grandes metrópoles. No meu caso, eu vivia isolada do mundo, não é? Pois. Em situações em que a gente até falava muitas vezes por telefone era por satélite, porque não havia, nos sítios onde eu estava, não havia redes, não havia telemóvel nem rede. Exato. E isso implica um preço. Mesmo em grandes metrópoles, isso obrigou a que tu te afastasses. Tu e o teu marido passaram a ser... eram tudo para tudo, até depois, obviamente, haver aquele primeiro contacto de fazer amigos locais, etc. Certo. Mas numa primeira fase, quer dizer... Sim. Não, e tu vês a realidade que há hoje em Portugal, vemos a quantidade de imigrantes que há agora em Portugal. Todas estas pessoas vêm em busca de uma vida melhor. Vêm em busca de um melhor salário, de menos impostos, de uma melhor progressão na carreira. Melhor qualidade de vida para os filhos, melhor qualidade segurança. De vida. Exatamente. E é isso que nós, enquanto portugueses, também buscamos quando vamos para fora. Vamos em busca de algo melhor. O que as pessoas normalmente se esquecem é que quando alguém vai para fora ou quando vem para cá, há um preço muito alto que se tem que pagar, que é deixar tudo aquilo que conhecemos e que nos é familiar para trás e ir em busca de algo melhor. Epá, e não temos rede de apoio. Ir em busca de um sonho. E não temos rede de apoio, que é muito e mais, complexo. Com a pressão de que tens Tem que que dar ser certo. bem sucedido para justificar o facto de foste. Senão tens que voltar com entre as pernas, não quer dizer a palavra, entre as pernas e dar a mão à palmatória de que epá, não funcionou, eu arrisquei e não consegui. Epá, mas que também é um fato, e que pode acontecer e está tudo bem. Claro, e está tudo bem. Agora a questão é que há um preço muito alto a pagar e continua-se a romantizar, não é? Muito. Por isso eu vejo muito isto no teu caso, em concreto e em particular. Pronto, é normal, não é? Quem te mandou ir ao Expresso? Não fosses. Não fosses ao Expresso. Eu não sabia que isto ia acontecer, juro por amor de Deus. Agora, a verdade é que eu vejo que tu ainda sofres aqui um bocadinho mais essa pressão, digamos assim. Não sofres porque tu não vives... Estás haters de estimação, mas estás pouco deixando para isso. Gostei. Mas a verdade é que se calhar se estivéssemos a falar de uma pessoa que... E tu subiste a pulso, mas se não é tal história, se não tivesse em cima de ti a história do CFO da Microsoft, não é? Se tivesse ido para um outro cargo qualquer, em que sei lá, fosse mesmo... Não tinha sido notícia. Não, se calhar não tinha acontecido. Mas por lá ainda bem, é? Sim. Porque... Eu não sei se ainda bem, eu ainda ando a debater se queria ser famosa ou não. Ou famosinha, a minha família agora sabe quem eu sou. É famosinha, blogueira, não te chamam blogueira ou influencer? Influencer, dia seguir, quero influencer. O que é que posso pôr por baixo do título da Rita? Influencer, eu nem influencio a minha filha a tomar banho, é influencer do quê? Mas realmente um ponto que vocês estão aqui a tocar que é preciso sair da zona de conforto e o crescimento pessoal ou profissional causa dor. E as pessoas não estão habituadas a ter essa dor interna do esforço de mudar, de trabalha-se transformar. Muito quando se está fora. Eu acho que aqui vários temas. Primeiro, as pessoas não pensam na sua vida a longo prazo. É verdade, Ponto número 1. Não pensam. As pessoas vivem no dia-a-dia, pensam no máximo a 6 meses, 1 ano e não fazem um plano de vida, não fazem um plano de carreira e não têm, acima de tudo, isso eu vejo em Portugal, não existe ambição.
Verdade. Não existe. Se tu demonstras ambição, é automaticamente E visto depois como há- algo negativo. É porque confunde-se muito com a questão da ganância, não é? Exatamente, Portanto, exatamente. Que são conceitos completos. Já agora vamos clarificar, não é? São conceitos. A ambição é uma coisa muito boa Exato. e muito saudável Exato, e tem a ver connosco connosco. próprios, Portanto, de há uma querermos- competição de nós para nós. Exatamente. A ganância- Há quase um setar de objetivos, não é? Há estabelecer objetivos da nossa carreira que queremos superar, quase como os atletas, não é? Têm aquele recorde que querem bater e, portanto, vão trabalhar arduamente para bater. É, o teu adversário és tu própria. Exatamente, aquele recorde. E a ganância é completamente diferente, não é? É tu fazeres tudo o que seja possível para chegares ao mesmo fim, independentemente do que tenhas que fazer. Ou das pessoas que Ilícito ou tenhas que ilícito. atropelar. Lícito e Exato, ilícito, as exato. pessoas que tenhas que atropelar e ora. Exatamente, isso são coisas diferentes. E, portanto, eu acho que em Portugal, se as pessoas almejam chegar à independência financeira, têm que sim fazer um plano, têm que pensar a longo prazo, têm que ter esta ambição esta que pode incluir ou não ir viver para o estrangeiro para conseguir alcançar os objetivos e depois aprender sobre investimentos. Que é outra sim, coisa que também Sim, falar que é a de questão da dinheiro em Portugal. multiplicação. Mas já agora, aprofundando então essa parte aí que entraste bem, antes de passarmos aqui à próxima. Estou-vos a estragar o roteiro. Não, Nada, nada, mas é nós isso estamos à mesmo. mesa, estamos na Vamos nossa à sala. mesa, vamos Bem-vinda aqui à conversando. nossa sala de jantar. Olha, eu gosto disto, hein? Ela vai pôr a receita, com certeza. Isto é Sem delicioso. dúvida. É, vocês já sabem, é a bebida aqui De eleição. de eleição, a nossa, e A portanto nossa. quisemos trazer isto aqui para o nosso É bom, é bom, é podcast. fresquinho, é bom. É ótimo. Eu estou pegando aqui neste último ponto que tu pegaste, que tu falaste, na questão da multiplicação. Começámos, ao fim e ao cabo, só para dar aqui o norte aqui, começámos por falar aqui de um pilar essencial antes de começarmos à parte do investimento, que é o gerar dinheiro, não é? Exatamente. Porque as pessoas têm esta questão, é óbvio que, porque será uma pergunta que mais para a frente irá aparecer, mas podemos atalhar, que é a história se as pessoas com ordenados mais baixos conseguem ou não. É assim, podem se calhar ter uma vida mais confortável se começarem a poupar e a investir. A liberdade financeira se calhar é uma coisa mais complexa. Sim. A menos que consigam gerar mais dinheiro, não é? Porque eu gosto também às vezes sempre de explicar isso e depois ouvir a tua opinião acerca disso. Quando nós falamos em finanças, há dois pilares essenciais. O problema é que a gente foca sempre só no do poupar e no cortar, não é? Mas há um limite. Acontece que o do gerar é aquele que não tem limite, dá mais trabalho, exige mais esforço, mas é aquele que na realidade vai dar mais frutos Sim. a longo Certo. prazo, Certo. não é? Portanto, nós já falámos aqui de formas, como foi a tua, como foi a minha, o Daniel Até foi a minha. até a do Daniel também. Portanto, como é que nós arranjamos formas de gerar mais renda, gerar aqui mais Ter um segundo dinheiro, trabalho? não é? Ter um segundo, um terceiro, às vezes é necessário, não é? Podes ter o terceiro no sentido que pode ser uma coisa online, que de vendas, etc. E depois então falar então deste ponto que estavas a falar, que é agora como é que a gente mete isto na máquina da multiplicação, que é a questão dos investimentos. Queres falar um bocadinho sobre? Certo. E só para complementar aqui a tua introdução, aliás, o primeiro capítulo do meu livro, eu acho que as pessoas, calhar, quando compram o meu livro, estão à espera que o livro seja só sobre investimentos, só sobre dinheiro, mas o primeiro capítulo é todo sobre a ambição, porque nós não podemos pensar em multiplicar. Ora, se nós tivermos 1 vezes 2, dá 2, não é? Mas se tivermos 1000 vezes 2, vai dar 2000. Ou seja, temos que ter uma base maior para conseguirmos que depois a multiplicação seja maior. Regras de matemática simples. E, portanto, temos que conseguir gerar mais dinheiro, como tu disseste muito bem, há escolhas que temos que fazer para depois sim multiplicar. Quando começamos a pensar em investimentos, e aí também gostei muito da tua introdução, temos que primeiro olhar para o que temos. Temos que perceber para onde o dinheiro está a ir. Eu tenho feito imensas palestras e pergunto sempre às pessoas, digo às pessoas para fecharem os olhos, porque é para não copiarem umas pelas outras, e para levantarem, e para não se sentirem desconfortáveis, não é? E para levantarem a mão, quem é que sabe quanto é que gastou em alimentação o mês anterior? E ronda os 10, 15%. 10, 15% das pessoas, ainda agora tive 1.200 pessoas à minha frente, 10 a 15% das pessoas levantaram a mão a dizer que sabem quanto é que gastaram. Não, e se calhar tem um palpite. Exato, E se calhar desses exato. 15% Exato. tem um palpite, porque já me aconteceu isso que tu estás a dizer. E eu depois, quando peço na unha, como a gente costuma dizer, vá, agora na ponta do lápis, como é que é? Pá, tá bem, não precisa ser ao cêntimo, mas a gente vai, 170 arredondados ou 200, não interessa. E depois a gente vai, então bora lá agora só aqui fazer uma checagem. Epá, e às vezes as pessoas ficam assim, caraca. É depois esqueceram-se de tomar o Uber Eats e aquela vez que foram Exatamente. jantar. Exatamente. E, enfim, E então, a pastelaria e o café. Exato. como é que trabalham 40 ou mais horas por semana para receber o tal salário, para depois não termos controle sobre para onde é que o dinheiro está a ir?
E, portanto, ter este planeamento financeiro de perceber quanto é que está a entrar e quando está a sair, para onde é que está a ir, com que fins é que estão a sair, é uma base que em Portugal simplesmente não existe. Não existe, não. É a história e tu viveste muito tempo no Brasil, que eu adoro, do brasileiro, que é o arroz com feijão, quer dizer, é o básico bem feito. Vamos começar por fazer o básico bem feito. Sim. Não é? Mas sabes quando eu digo às minhas amigas, mas vocês não sabem, vocês não controlam, sabes o que é que eles respondem? Pô, Rita, não seja chata, o dinheiro deu para tudo. É verdade, é verdade. E Tenho mais que ouve-se fazer. isso, tenho mais que fazer, isso ouve-se tanta vez. Mas é isso é que está, isso é o ponto de transformação, que é realmente o controle do nosso dinheiro, para onde é que ele sai, para onde é que ele vai, e sem isso não há nada. Isso é o pilar essencial e realmente, como estás a dizer, Rita, a grande maioria, mas uma grande maioria da população portuguesa, nem a alimentação, nem o carro, nem sabe nada. É Não. chapa ganha, chapa gasta, ganha 1000, vai 1000. Se deu, pronto, Exatamente. está tudo bem. Pois, é isso. E eu digo sempre, o dinheiro vai dar para tudo agora, é verdade. Pois. Mas vai dar para tudo no futuro. Quando Não, precisares. E pior, com o nível de vida, que é outra questão que eu também acho muito relevante, mesmo agora com este movimento todo do FIRE, e ainda bem, pronto, por um lado ainda bem, apesar de ter aqui sempre algumas resistências relativamente a isso, mas por outras razões, acho lindamente que as pessoas todas se inspirem e que avancem, que é achar que nós vamos conseguir manter aquele nível de vida durante 20 anos, não é? Que é irrealista. Não é? Exato. Pronto. Mas isso ficaria para um outro Dava episódio. todo um outro podcast. Dava Todo todo outro. Aqui uma pergunta que eu achei que é pertinente, que é: e se todos quisessem reformar-se aos 40 anos? É porque hoje cada vez mais pessoas querem independência financeira para trabalhar menos. Mas e se todos seguissem esse mesmo caminho? Como é que a economia, como é que a sociedade iria ficar? E achas que se o sistema está preparado para uma geração que não quer seguir o modelo tradicional que os nossos pais e que a nossa geração seguiu? Olha, o modelo como ele está, hoje em dia já não está a funcionar. Não é? Segundo o 2024 Aging Report da União Europeia, a taxa de conversão entre os salários anteriores e a reforma está a menos de 40%. Portanto, o modelo, em 2050 já, Sim. portanto, o modelo como ele está hoje em dia já não está a funcionar. Portanto, ele vai ter que ser, de alguma maneira, revisto. É lógico que o Governo tem formas de contornar este problema. Pode tirar dinheiro a outro tipo de impostos e fazer injeções na Segurança Social. Pode haver cada vez mais imigração que vai trazer mais contribuições Sim, para a mudarmos Segurança o modelo Social. como há na Suíça, que é os 3 pilares, não é? da Segurança Social. A realidade é que o modelo como está hoje em dia, ele próprio já está muito, muito, muito debilitado e deficitário. Portanto, ele vai ter que ser revisto de qualquer forma, independentemente das pessoas agora quererem todas fazer FIRE ou não, isto já vai ter que levar uma volta grande. E a verdade é que é assim, isso também é uma percepção, eu não sei se tens essa noção. Isto depois também acaba por ser esta percepção que é assim, gente, obviamente há mais pessoas, o tema está felizmente a começar-se a falar, mas eu acho que ainda em números muito reduzidos e residuais. É um bocadinho a nossa percepção, porque somos aqui injetados com o algoritmo, porque Claro. pronto, falamos muito disto e trabalhamos muito com isto, e portanto obviamente estamos aqui numa bolha, numa bolha que não é real, não é? A questão é, sim senhora, e tu vieste de uma grande corporação, Microsoft, que durante muitos anos também pautou e foram também muitas vezes pioneiros na implementação até de políticas sociais e benefícios e etc. Aquilo que nós sabemos hoje em dia é que a geração atual, e por conta ainda por cima da pandemia, houve aqui uma alteração completamente do modelo de trabalho, não é? Portanto, temos aqui uma possibilidade de ter Vocês já tinham, na Microsoft já existia há mais tempo a questão do modelo híbrido e do full remote e etc. Mas a questão é que o resto do mundo não estava preparado, nem está. E a minha dúvida é, sei mesmo ainda hoje, se já está totalmente preparado. Porque aquilo que nós muitas vezes notamos, principalmente no mercado mais tradicional ou em profissões mais tradicionais, onde tens situações em que não é possível ser por remote, tu tens uma geração que não quer, por exemplo, trabalhar em fábricas, que não quer ter turnos. E a realidade é que nós continuamos a precisar de muitos desses produtos e de serviços que são feitos em fábricas e em produção tradicional. O que é que tu pensas acerca desta nova geração e destes modelos de trabalho? Foi coisas que vocês alguma vez discutiram, vistes discutir?
Não, olha, o que eu sinto, não tanto do modelo Fabril, porque eu nunca tive em nenhuma indústria, nunca trabalhei em nenhuma indústria muito relacionada ao modelo Fabril. O que eu vejo nesta nova geração é uma geração que gosta de trabalhar muito mais com propósito do que para fins lucrativos, que muito mais facilmente abdica de um salário em troco de qualidade de vida, de estar remoto, de não ter que ir ao escritório e afins, para o bem e para o mal. Ok? Noto que é uma geração que tem muito pouca resiliência, que desiste muito facilmente, que é muito pouco adaptável, tem as ideias deles e querem que seja assim e não são muito flexíveis. Acho que no meio há de estar a virtude, não é? A minha geração era muito do work. Era trabalho. Se é para trabalhar lá, trabalhamos lá. Se é para trabalhar remoto, trabalhamos remoto. É o que for, nós fazemos. A nova geração é exatamente o oposto. Eu acho que no meio há de estar alguma virtude que vai levar a sociedade para a frente. O que é que eu vejo, e estávamos aqui no off a falar, onde é que eu vejo que há uma falta muito grande de profissionais em tudo aquilo que a inteligência artificial não vai chegar tão cedo. Precisas de um canalizador? Não há. Precisas de um pintor? Não há. Precisas de alguém que te vai arranjar o ar-condicionado, que é o meu caso? Não há. Portanto, estamos com muita falta de profissionais, estas profissões muito mais intensas de mão de obra e menos de colaboradores com capacidades intelectuais, de escritório, de estarem sentados em frente a um computador, muito por via de que na nossa altura era falta de glamour, não é? Trabalhar no escritório é que era, não é? Se não estivesses no escritório não estavas bem. Ser canalizador, ser pintor, não. Agora, estas profissões dão muito mais dinheiro e eu acho que à medida que os anos vão passando... Olha, eu brinco imenso. Eu estudei uma vida inteira para ir para as obras. Pá, eu digo muito honestamente, eu quando estava em Miami, mas nem ir tão longe, eu precisei de pintar um apartamento, um T1, e pediram-me um balúrdio, já não me lembro bem, mas pediram-me tipo 2.000 € para ir pintar um T1. E iam demorar um mês. Não, e há uma escassez enorme de mão de obra. Que eu fui ao Leroy, ou não sei se pode dizer Leroy, mas fui a aquela loja que tem um triângulo. Comprei a tinta, comprei a coisa, em 2 dias despachei aquilo, no verão, porque a tinta secou logo, e gastei 300, 400 euros. E ficou feito. Este tipo de profissões que não são bem vistas porque não são profissões de escritório, a sociedade tem que mudar o estigma para que se consiga este equilíbrio novamente. Era a velha escola comercial, não é? Exatamente, sim. Era a velha escola industrial e a velha escola comercial que acabou e que é completamente necessária, porque não existe. Esta é que é a realidade. E que, como estás a dizer e bem, muito dificilmente vão ser das últimas profissões a serem substituídas pela AI, não é? Exatamente. E se pensares mais, quando esta nova geração pensa em flexibilidade, isto são trabalhos que lhes dão flexibilidade, exatamente, não é? Porque eles podem escolher os trabalhos que vão fazer, trabalhar as horas que decretarem e não ter que estar fechados e confinados a um escritório. Portanto, vão estar sempre remotos. Agora, é óbvio que são trabalhos que... Mas lá estamos nós com as escolhas novamente, não é? É assim, é duro. Claro que é duro. Claro que é duro, mas quer dizer... Mas não há almoços grátis. Não há almoços grátis, exatamente. São as tais... Quer dizer, só snacks. Aqui há. Olha, é verdade. Agora lembrei-me. Ouvi dizer que tu tens uma história, antes de passarmos à próxima. Ouvi dizer que tu tens aqui uma história com o Old Del Paso. Tenho uma história do Old Del Paso, disse logo assim que cheguei. Quando eu tinha 17, 18 anos, queria muito comprar algumas coisas, não é? Os meus pais disseram que eu não tinha dinheiro, não eram pessoas muito racionais em termos de dinheiro, e um dos trabalhos que eu tive era ser aquelas meninas que estão no supermercado a dizer: já experimentou, por favor, experimente e tal, e se comprar ganha este brinde. Era as hospedeiras, eu não sei se se chama assim. Até havia uma empresa, agora já se pode dizer que elas já Hospedeiras de Portugal. Exatamente. E uma das ações que eu fiz foi a comida Old Del Paso. Lembro perfeitamente, aos anos, não é? Quer dizer, foi ontem, eu tenho... Com certeza. Foi quando eu tinha 18, agora tenho 20 e 45. Muitíssimo bem. Agora vamos aqui a uma pergunta assim... eu vou beber mais um bocadinho. Diferente. Sim. Olha, se tivesses que escolher entre regressar ao mundo corporativo por um ano ou viver apenas com o salário mínimo durante esse tempo, o que é que tu escolherias? Não tens a vida de hoje. Viver com o salário mínimo. Não, voltar o ano à vida que tu tinhas é que nem pensar. Agora questão. reflitam, agora pensem. Não, voltava. Já agora porquê?
Epá, ainda Não, e não vale a pena vir com aquela coisa de ai, a meia, dar-me. A gente sabe, foi tudo ótimo na Microsoft. Sim, mas epá, se há uma empresa para trabalhar é a Microsoft, ponto final. Mas, Ponto final. porque É a não? melhor empresa para trabalhar. Eu no outro dia tive que ir ter com uma amiga minha e fomos almoçar e depois ela, epá, tenho que voltar para o escritório porque vou ter uma reunião e vou ter não sei o quê. Epá, e nós estávamos ali a almoçar, descontraídas da vida, e de repente ela diz-me, ai, agora tenho que ir para o... Não... Mas há coisas mais importantes na vida, agora isto é um bocado fútil. Há coisas mais importantes na vida, mas é isso. E é um bocadinho o que a nova geração pensa, que estávamos a falar há bocado, é ter qualidade de vida em detrimento de um salário. Sim. É isso. Mas isso depois acaba por ser aqui um bocadinho antagónico também relativamente depois lá está, consoante a colocação da faixa, não é? É assim, eu conseguiria viver com o salário mínimo, claro, porque tenho casa paga, Óbvio, claro. porque tenho essas coisas todas pagas, não é? Ou seja, era viver com o salário mínimo para as minhas coisinhas. Sim. Ok? Eu sei que isto não é a realidade de qualquer português. Temos que... Claro. Não, porque eu sei que o salário mínimo em Portugal tem que pagar o empréstimo da casa, tem que pagar água, luz, gás, alimentação, transporte, essas coisas todas. Mas eu... salário mínimo. O salário mínimo. Lá está, porque as coisas melhores da vida são grátis. São grátis e o tempo não volta para trás. Não volta. Não volta, consegues. portanto, acho que Não é consegues. realmente isso que as pessoas não entendem, que é o tempo é o bem mais essencial que nós temos. Nós podemos recuperar quase tudo. Dinheiro, bens, pessoas. O tempo. O cologénio. É verdade. É O verdade. tempo passa e não volta. Não E volta mesmo. estamos cada vez mais perto, é do nosso fim, da nossa morte, portanto, é isso que é um grande pilar. Aqui uma pergunta. Porém, não há preço para almoçares e dormires uma cestinha. Não há nada. E olha que eu adoro Ah, pá, fazer eu às uma vezes tenho que ter cesta. reuniões com ele. E eu E faço ele está a fazer o uau. Está a fazer uma cesta às vezes 15, 20 minutos. Pá, o meu marido faz isso Eu também, adoro. 15, eu não consigo. Eu adoro. se me ferro a dormir... Ficas a tarde toda. Mas Depois olha acordo que de mau humor, não é consigo, não ótimo consigo. porque acordas com uma energia e pronto para trabalhar e aí é que sim. tu entras com tudo. E eu, então que estou no mercado financeiro, aqueles 15 minutos valem por horas e eu entro num mercado com uma energia fora de série. E, por exemplo, outra coisa, por exemplo, o meu marido vai fazer anos este fim de semana. Ter a liberdade de... A minha filha sai da escola às 2 da tarde, portanto, às 2 da tarde vamos buscar a Teté e vamos embora, Pois é, tu vamos tens de fim uma de Teté semana. como eu. Tenho uma Teté. Ou uma Maitê. Ou... a Maria Teresa. E, portanto, ter esta liberdade de podermos simplesmente ir... A partir do momento em que ela sai da escola, não é? Porque a escola para mim ainda é a grande âncora que me prende aqui a Portugal e a Carcavelos e a ficar, não tem preço. Não tem mesmo. Não tem preço. É E impagável. portanto, voltar ao escritório onde eu vou vender o meu tempo Em troca, em troca de um salário, não quero, eu prefiro o meu tempo. sem dúvida. Desculpa, que sim. continuei aqui a refletir sobre o... Eu gostei aqui de uma frase que tu disseste há tempos, que é: em Portugal não se fala de dinheiro. Por isso, aferimos a riqueza de alguém pelo que gasta, pelo que exibe, pelo que consome, mas isto está errado. Isto é uma Fui eu que disse, citação tua. esperta, Sim. miúda. E aqui a questão é como podemos mudar essa mentalidade e incentivar uma conversa mais saudável sobre dinheiro e sobre investimentos. Ui. Sim. Lá está, tem a ver com estas percepções da sociedade e esta pressão social que existe sobre nós de teres que ter um carro XPTO para ser o símbolo de que és bem sucedido. Olha, sabes que ele nem carta tem. Não tens carta? Não, o Nunca carro... ninguém te escreveu. Não carro nem carta, o carro é um desperdício financeiro, É por isso é verdade. que eu também moro em grandes centros urbanos, fazendo as contas, lá está, tendo um orçamento e fazendo as contas, ao longo da minha vida toda, desde os 18 até agora, eu iria gastar imenso e esse dinheiro posso investir no mercado financeiro, em arte contemporânea, a viajar ou simplesmente ter num certificado de aforro. Portanto, acho que faz todo o sentido, para mim, obviamente, não ter carro, não ter Eu carta. tenho um smart elétrico. Pronto. Custou 15 mil euros. Não, e os elétricos são maravilhosos, que a gente não paga manutenção quase nada. Exatamente. Foi, sei lá, Foi a melhor coisa duas que ou três inventaram. vezes. Foi uma vez trocar as rodas, os pneus, e foi tipo, os não sei o que do ar, as luzes sou eu que troco. Ah, isso eu já te vi uma vez a trocar as Sim, luzes que achei eu o gosto máximo. imenso de fazer. Agora porque estou com um problemazinho na bateria, a bateria está ali a dar um sinal. A bateria não é a bateria do carro, é a Sim. bateria da outra. Está ali a dar um sinalzinho, tem que ir ver se abre ali o coisa para ver o que é que se passa com a bateria. Acho que é um mau contacto qualquer. Enfim,
Mas a pergunta não era sobre carros. Já me esqueci, eu estou velha, desculpa, eu estou Mas velha, a não pergunta posso é desfocar. como é que nós podemos mudar a mentalidade, e a mentalidade. incentivar a uma conversa mais saudável sobre dinheiro e sobre investimentos. Eu não sei como é que se muda a mentalidade de uma sociedade. Eu acho que é a dar-se exemplos, como o meu. São pessoas que como eles fizeram escolhas diferentes daquelas que são a norma e que dão a cara e que explicam que não há vergonha nenhuma em ter-se escolhido algo diferente, e isso não é vergonha e não é menos louvável do que as outras escolhas. Parte também, eu acho que, de falarmos mais sobre dinheiro com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos, para deixar de ter que se esconder, para depois ter que se exibir, porque não se fala, não é? Os senhores da BMW nunca me vão patrocinar. Estou a brincar. Durante muitos anos tive BMWs, não faz mal. Mas eu acho que também cabe muito às pessoas fazerem essa escolha, não é? Enquanto tu quiseres impressionar e não quiseres ser para ti, não há nada que mas é uma questão de mentalidade, não é, Rita? Porque aqui, e quando a gente às vezes fala de mentalidade, a gente também tem... Sim. E temos que ter aqui às vezes também, eu acho que aí há um papel ativo que o Estado e que o Governo pode ter, obviamente puxando aqui a brasa à minha sardinha, a questão da educação financeira infantil, que poderia ser uma das formas, não é a única, mas a questão da mentalidade, principalmente quando estamos a falar de uma sociedade ainda muito fechada em termos... É que para nós é fácil a gente dizer que vai procurar o conhecimento porque já estás noutro horizonte, não é? Costumo dizer que já abriste a cabeça para isso. Muitas pessoas não sequer têm essa predisposição, não é? E, portanto, como é que uma sociedade consegue começar a abrir a cabeça das pessoas? E eu acho que é mesmo através disso. Tornando natural uma coisa que todas as pessoas têm que lidar com ela, certo, que é o dinheiro, independentemente de teres muito ou pouco, é uma coisa que não tem como. Enquanto a sociedade estiver organizada em função do dinheiro, é um facto. E só dessa maneira é que as pessoas também vão conseguir ter uma mentalidade diferente. Não é? É informação e falar sobre o assunto. É trazer o assunto para a mesa, porque neste momento ele não tem direito. Não tem direito. É simplesmente... Aliás, não sei se vocês já viram. Usada como ferramenta. Quando há uma casa à venda e a casa é muito cara, já viram que nem tem lá o preço? Diz preço sobre consulta. Preço sobre consulta. É, exatamente. Sim. Tudo que é muito caro é preço sobre consulta. Claro. Mas porquê? Porquê que não pode lá escrito? Isto é o tipo de coisas que temos que acabar. Tem que ser mais fácil, tem que ser mais visível. E normalizar, porque às vezes a questão dos grandes números também, não é? Se nós não os normalizarmos, também ninguém fica habituado a dizer, pá, é uma cena normal, da casa custar, sei lá, 3 milhões, 4 milhões, e tu nem tens noção, tu às vezes quando pensas, tipo, mas quanto é que custará uma casa na Quinta da Marinha? Não é aqueles casarões? As pessoas muitas vezes nem entendem, sabem que é muito dinheiro, mas nem sabem o que é muito dinheiro, são 50 milhões ou são 5 milhões? As pessoas não têm este tipo de sensibilidade, porque não se fala de dinheiro, as pessoas não têm estes cuidados. Se as pessoas não sabem quanto é que gastaram em alimentação, como é que vão saber? Não vão saber. A outra coisa que é... Eu agora esqueci-me. Ia dizer uma coisa também que veio à cabeça, agora esqueci-me. Pá, estou velha. Isto é do álcool. É do isto cocktail. Tem álcool. É do cocktail e agora não consigo. Não consigo já. Olha, varreu-se-me. É como dizer, a minha avó não era importante. Não é importante. Eu também digo isso. Eu também digo, olha, se te esqueceste é porque não era importante. Não era, de certeza não era. Mas agora aqui uma pergunta que gostava de fazer, que é, acreditas que, por exemplo, a escola pública tem um papel importante para mudar esta mentalidade e para que as novas gerações consigam ter outra mentalidade e outra forma de lidar com o dinheiro? Eu acho que todos temos, não é só a escola pública. Lógico que o governo, enquanto entidade governamental, tem muita responsabilidade. Mas a escola tem, os pais têm, todos nós temos esta responsabilidade, porque também não é só na escola. Exato. Tem que partir por todos. Aliás, a escola, olha, escrevi isso agora. Meninos, olha o meu livro, já está aqui. Olha, então giro, com tantas cores. Uma das coisas que eu digo, eu acho que é mesmo um complemento, não é? Sim. Eu faço essa provocação no meu próprio livro, que é a escola como responsável ou como um complemento àquilo que tem que acontecer em casa. Tem que ser de todos os lados. Tem que ser quase uma frente. Se pensarmos, aliás, no outro dia alguém fez a analogia com a reciclagem, não é? Ninguém falava da reciclagem, não é? Amor. Foste tu? Fui. Vês? Olha, eu a citar-te. Diz lá a tua coisa da reciclagem. Não é? A história da reciclagem, porque eu fiz parte desse movimento em 2003, lá está. Eu também sou velhota. Nós quando começámos, foi ontem.
Em 2003 foi mais ou menos quando começou a haver o grande boom da reciclagem em Portugal. E eu lembro perfeitamente que um dos movimentos que na altura se estudou foi nós começarmos a introduzir a reciclagem através das crianças para depois elas poderem levar isto para casa. E funcionou lindamente. Com o dinheiro poderia ser uma das formas, sendo que não vai ter tanta eficácia. Porque eles não ganham dinheiro, não é? Eles não não são os geradores do dinheiro. Não é só isso. Enquanto tu estás a falar que a reciclagem é só... não afeta, não tem uma carga emocional. O dinheiro tem uma carga emocional e, portanto, tu não autorizas que o teu filho te interfira em algo que para ti tem um valor emocional. É um bocadinho como o sexo. Eu também dou muitas vezes a analogia do sexo, não é? São os temas tabus, não é? Certo. Portanto, tu não autorizas que as crianças que sabem menos teoricamente que tu, e que pode não ser verdade, tu não autorizas que aquilo que ele venha a dizer se calhar é tão válido ou mais válido do que aquilo que tu advogas. Mas se calhar quando aquelas crianças crescerem e estiverem Agora, numa idade de 20, 30 anos e os pais começarem a ver, então, mas o que é que ele fez que eu não fiz? Então, mas diz-me lá como é que tu fizeste. E aí se calhar já por vai... isso é que eu concordo imenso com isso que estás a dizer, que tem que ser de todos os lados, porque mesmo que aquelas crianças, lá está, tenham ali uma barreira com os pais, o facto de se começar a fazer e depois os outros pais começam os outros a ver fazer, etc. Certo. Há um contágio, não é? Sim. Há aqui um não, contágio que é a muito quantidade de importante. mensagens que eu recebo pessoas dizer, pá, eu sempre disse que me queria reformar cedo e toda a gente gozou comigo e toda a gente dizia que era impossível. Até tu apareceres obrigada por me. E eu, pois, e lá está, é esse efeito de se alguém diz uma coisa sozinho pode parecer que é louco ou é completamente deslocado. Quando começas a ver muitas pessoas a dizer a mesma coisa, tem este efeito de contágio e torna-se algo mais natural. Rita, que conversa incrível. Muito obrigado pela tua partilha. Prazer foi meu. Ficou claro que a liberdade financeira não é sobre dinheiro, mas sobre escolhas. E que esperar pelo momento certo pode ser o maior erro. Exato. O tempo é o nosso bem mais valioso e cuidar bem do dinheiro é cuidar da nossa liberdade. Se este episódio te fez refletir, partilha a tua maior aprendizagem connosco. E não te esqueças de fazer gosto, partilhar com familiares e amigos e, claro, segue o Mesa para 3 para mais conversas transformadoras. Obrigado por estares desse lado, toma as rédeas do teu tempo e até ao próximo episódio. Tchau!